Olá, eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu estou aqui para mais uma série para falar um pouquinho de experiência do cliente. Eu trouxe uma convidada aqui muito especial hoje, que é a Sandra. Sandra, se apresenta para quem está acompanhando a gente aí. Primeiro, muito obrigada, Cíntia, pelo convite. É uma honra, eu admiro muito seu trabalho. É, Obrigada. Meu nome é Sandra, eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em comunicação e trabalho atualmente com experiência do cliente e atendimento ao cliente. Acho que o papel mais importante aí é ser mãe do Pedro, né? É isso aí. A gente se conheceu, eu estava saindo de uma empresa, ela estava entrando, a gente teve uma semaninha só de Tô. sinergia na empresa, mas a gente acabou mantendo um contato através de LinkedIn, de rede social, acabamos descobrindo que temos uma amiga em comum, então a sinergia surgiu. E aí eu convidei a Sandra para falar um pouquinho aqui com a gente, porque a gente tem hoje o mercado, ele tem muito foco em cima da experiência do cliente. E a Sandra, ela lidera um time de atendimento ao cliente, que a gente sabe que ninguém entra em contato com o time de atendimento ao cliente para fazer elogio. No geral, a gente entra quando a gente já esgotou todas as possibilidades do digital e a gente precisa falar com alguém para resolver um problema. Então, eu sempre bucha, né, Sandra? É, E aí eu fiz a provocação da Sandra para a gente fazer alguns vídeos trazendo a importância da experiência do colaborador, que é uma das ramificações, né, que a gente tem de CX, mas assim, olhando para o colaborador, como que a gente traz uma melhor experiência para o colaborador de forma a aumentar a eficiência do atendimento ao cliente. E qual que é o seu olhar sobre isso, Sandra? eu entendo, Cíntia, que as duas coisas elas estão diretamente ligadas, tá? A experiência do colaborador, ela reflete diretamente ali na experiência do cliente. Tá? Se a gente pensa que a gente quer um time que traz solução para esses problemas, que a gente quer um time com pessoas que são questionadoras e que tragam esse olhar de inovação, né? A gente precisa, independente do cargo desse colaborador, a gente precisa que o cliente, que o agente de atendimento esteja em contato ali direto, que ele tenha muita clareza, tanto do seu papel operacional, quanto com as contribuições que ele pode trazer. Tá? Então, é olhar para esse colaborador e falar para ele assim, a importância desse atendimento, a importância de tudo o que você vai receber começa com você, né? Porque o cliente chega ali e ele chega bravo, ele chega insatisfeito, e a primeira pessoa que vai ouvir esse cliente é esse colaborador. Então, ele precisa ter. Eu sempre falo para as pessoas, né? Como é que a gente quer que o colaborador desenvolva uma escuta ativa se ele não é ouvido na companhia, não é? Então, assim, como é que eu quero que ele traga um olhar de inovação se ele não conhece os processos? Como é que eu quero que ele traga a solução de problema se ele não entende qual que é esse problema? Né? Então, trazer essas questões para o colaborador, deixar isso muito mais acessível para ele, na minha opinião, faz sentido e é esse o diferencial aí dessa importância dessa experiência do colaborador refletindo na experiência do cliente. Perfeito, porque ele acaba sendo multiplicador do que ele está recebendo. É, Se ele está sendo ouvido, ele começa a ouvir as pessoas. Se ele está sendo bem atendido, quando às vezes o colaborador chega e fala, eu preciso falar com você. Se você falar, eu não posso. E às vezes a gente sabe que realmente a gente não consegue. Mas a grande maioria das vezes a gente tem que ter tempo para os nossos colaboradores, para o nosso time. Porque senão, como que ele também vai ter tempo para atender os clientes? Se ele sim, não se sente bem acolhido, como que ele vai acolher alguém? Porque a pessoa machucada, a tendência é machucar a outra pessoa. E a pessoa acolhida, ela vai acolher. é, Então, sensacional. e só para acrescentar, Cintia, assim, as pessoas ouvir o que é uma escutativa no treinamento é uma coisa, ela sentir o que é essa escutativa é outra. Né? Então, é claro, eu não estou dizendo que o treinamento não é importante, o treinamento é fundamental, né? Mas a gente aprende na prática. É a E aí, experiência, né? e eu não posso falar para esse colaborador assim, aprende na prática, vai lá e pratica a escutativa. Não. Primeiro você sente o que que é, eu tenho esse olhar com você, e aí, percebendo isso, ele vai colocar isso ali pro cliente na hora que ele tiver no atendimento. Legal. E quais são.
os elementos que eu preciso ter efetivamente para contribuir para o seu time ter esse atendimento mais engajado e conseguir fazer esse atendimento de forma excepcional? O que que você precisa prover ali para o seu time no dia a dia para que ele consiga não só fazer um bom atendimento, Tá? mas de encantar realmente o cliente? Gente, eu gosto sempre, fazendo um gancho com a pergunta anterior, né, com o nosso bate-papo, ele assim, é transparência, honestidade e coerência nas atitudes. Eu acho que essa é a base ali do que a gente precisa, da relação, tá? Uhum, Pensando nisso, o que que eu gosto de trazer como 3 pilares ali, em todos os lugares que eu trabalho, é o autoconhecimento, o conhecimento do processo e da atividade que esse colaborador desempenha e onde ele, o setor e a companhia precisam chegar. Então, isso é assim, quem é você dentro da companhia? Porque, né, quem que é o colaborador do atendimento? Que ele precisa, quais são as habilidades que ele tem, que ele vai potencializar, e o que faz sentido para ele. Então, eu não, se eu tenho uma pessoa que ela tem uma prática muito boa de escrita, né? E aí eu vou colocar essa pessoa para atender telefone, não vai dar certo, sim, né? Então, assim, mas essa pessoa sabe que ela tem uma boa prática de escrita? Às vezes a pessoa não sabe, porque às vezes o que ela quer é aquele emprego, o que ela quer é se encaixar num quadrado, porque ela precisa daquilo, porque alguém falou para ela que aquilo era bom, uhum, né? Então ela vai, se encaixa naquele quadradinho e não expande. Quando você olha para o colaborador e fala assim: vamos lá, vamos olhar, quem são essas pessoas? Você sabe quem você é? Você sabe qual que é a sua potência? Você sabe, o que você tem de melhor? Depois disso, faz um alinhamento das atividades. perfeito. Pega esses processos e coloca assim: olha, para essa atividade é muito importante ter esta habilidade. Você já tem ali no seu time. Você só direciona, Sim, né? Depois disso, você fala assim: ok, entendendo quem é o meu time, quem é cada pessoa. E aí a pessoa sabe também quem ela é. Que é importante não só eu saber quem eu tenho ali no time, mas a pessoa saber qual que é ali a potência dela. Eu tenho as atividades, essa pessoa sabe exatamente as atividades, ela tem conhecimento desse processo. Para onde você quer chegar? perfeito. Onde o time quer chegar? Onde a companhia quer chegar? E aí entra nas 3 palavrinhas ali do começo, né, que a gente fala, que é transparência, honestidade e a coerência nas atitudes. É. Então eu acho que esse é o conjunto aí. E você trouxe uma coisa que eu gosto muito, que eu falo, gerir um time não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez. Na Uhum. dama, todas as peças são iguais. E você coloca ali qualquer peça em qualquer uma das posições e dá no mesmo. O xadrez, não. O xadrez, você tem que saber exatamente onde você coloca cada peça e como você movimenta cada peça. É muito mais complexo. E eu É, vejo que uma grande falha de gestores em geral, principalmente em início de jornada de gestão, é achar que eu vou chegar num time e que tá todo mundo ali para fazer tudo e eu posso colocar qualquer pessoa em qualquer lugar. E eu falo, gente, eu pelo menos quando eu assumo um time, eu preciso conversar com o time 1, 2 meses, exatamente para eu fazer esse mapeamento. Poxa, Sandra, quais são as habilidades da Sandra? Será que as atividades que a Sandra tem hoje são as mais aderentes para a carreira dela, para que ela se sinta satisfeita, para que ela se sinta empoderada e veja um futuro muito melhor do que o que ela tá. Porque aí eu tiro a Sandra da caixinha que ela se colocou. Então, é, isso é muito legal. E aí, eu acho que tem um outro reflexo que aí eu queria saber, porque assim, hoje eu atuo em time de engenharia de software e engenharia de dados. Então, assim, eu tô do lado de dentro da porta da empresa e por mais que eu gere informações que eu atinja, principalmente na área de engenharia de software, eu atinja o público final, eu não tenho ali o contato direto
ser humano com ser humano. Ao contrário do seu time, que é ser humano com ser humano. E qual que é a grande sacada ali? Porque, assim, o atendimento ao cliente, ele reflete muito a marca da empresa. Uhum. E qual que é a grande motivação e a grande satisfação que traz para o seu time com relação à percepção da marca que é gerada no cliente? A primeira coisa, assim, é a sensação do cuidado e pertencimento. Se você é cuidado, você cuida. Se você se sente valorizado e pertencente, né, àquela companhia, você sente que aquele cliente é seu. E aí, não romantizando a questão do visto, essa camisa, a camisa da Uhum. empresa, nada disso, mas é assim, você sente que você pertencendo àquilo, você tem responsabilidade, ou você tem possibilidades de resolver aquilo, ou você se coloca de uma forma mais, como é que eu vou dizer? Mais pertencente, mas você coloca aquilo como seu e fala assim: "Eu preciso resolver isso, né, eu gostaria de resolver isso". E aí você resolve, né. Então, se você cuida desse cliente, ele se sente cuidado, ele se sente acolhido, e aí ele não vai se sentir acolhido pela Cíntia ou pela Sandra, ele vai se sentir acolhido por aquela marca. Sim, E aí você cria um ciclo de humanidade nesse processo. Então a companhia começa a cuidar desse colaborador, que cuida desse cliente, que o cliente sente esse acolhimento da marca, e pronto, aí ele volta, né. E o que eu também acho que a gente precisa começar a perceber que hoje os clientes eles buscam essa questão da humanidade de uma forma mais ativa. O cliente ele gosta, se ele a gente entende que problema vai ter, mas se ele entende que o atendimento ou qualquer pessoa nesse ponto de jornada que ele precisa, traz a humanidade, né, traz questões de sustentabilidade, né, todos esses, atributos ali da marca, hoje, pesam mais do que pesavam antigamente. Então o cliente vai buscar essa marca, de uma certa forma, né. E eu perfeito. eu e eu entendo, uma outra coisa também, que é assim, Cíntia, antes, as pessoas elas buscavam uma carreira ou entravam ali no atendimento como, só porta de entrada, Uhum. né. E aí, para ela e para pra atividade em si, o que que ela fazia? Ah, ela era atendente. Tinha uma oportunidade, ela saía dali. Sim, E o cliente sente isso, né, de uma sim, certa forma, porque fica uma relação, descartável. Porque assim, eu vou te atender e acabou, eu vou te atender e acabou. Quando eu levo para o colaborador a um pouco da minha experiência, eu comecei num trabalho temporário, fazendo atendimento a cliente. E eu tive uma jornada que eu saí gestora de um time, na uhum. verdade, gestora de um setor inteiro, né. Quando você conta isso, você traz para esse time essa sensação de desenvolvimento. E aí você fala assim para esse colaborador: "Olha, o que você faz é só a ponta do iceberg. Você muda a percepção dele, e aí é mais fácil ele entender que o que ele faz parte de um todo maior, e automaticamente o que que acontece? Esse cliente percebe, porque ele vai falar assim: "Não, eu não estou só aqui respondendo um chat. Eu não vou só aqui, resolver, vou abrir um chamado e esperar a solução. Eu vou buscar a solução, porque eu posso me desenvolver através disso". Perfeito. Muito bom, muito bom. E aí, a gente tem toda, Sandra, porque você trouxe, né, a questão da carreira de colaborador, porque você trouxe, eu lembrei muito de uma empresa que eu trabalhava e eles tinham a sede deles do lado, que era de call center, porque não se falava nem atendimento ao cliente, né, era call É, center. Mas assim, a pessoa chegava e falava assim, cara, eu quero entrar nessa empresa e a porta mais rápida é o call center. Então eu vou entrar e lá dentro eu tento me realocar, faço amizade, vejo oportunidade interna, porque eu já estou lá dentro, fica mais fácil.
E só que hoje a gente tem toda uma cultura de empresa que aí a gente começa a olhar não como no passado. E aí a gente nem está falando de tantos anos atrás, assim, né? De o colaborador chegar, a gente entender a jornada do colaborador dentro da empresa, as oportunidades até de mudanças de área, o ganho de autonomia. Então, assim, como que a cultura organizacional ela serve para vocês como uma grande influência para o time de atendimento ao cliente, até para você conseguir fazer retenção, porque, no geral, a retenção de atendimento ao cliente ela é muito baixa. Mas como que a cultura organizacional consegue te apoiar nisso e você criar esse time robusto, bem treinado, qualificado, com as pessoas tendo aí um plano de carreira dentro do seu time? Cíntia, eu acredito que a cultura organizacional é aquilo que a gente vive na prática, Não né? é o que está escrito. Não é o que está escrito na parede, na agenda, a cultura é o que está ali no dia a dia. E como é o que está no dia a dia, está muito ligado nessa relação entre o seu próprio time. E o quanto que isso vai refletir ali em times paralelos e pensando nesse olhar macro. Então, volta, é um pouco repetitivo porque a gente está falando de pessoas, e a Sim, gente fala de pessoas e de relações, de pessoas e de relações. Então, qual é a cultura da companhia, né? A companhia, de fato, ela vai trazer um olhar desse desenvolvimento de carreira. A, cul- ah, no papel vai. E na prática? Na prática, quando a pessoa está ali, fazendo o que ela precisa, dentro das atividades dela, e ela traz uma contribuição, porque lembra que a gente está querendo, a gente quer um time ali que tenha autonomia, que traga pontos de inovação, que ouça esse cliente e traga essa dor de uma forma mais refinada possível, para a gente poder trabalhar com essa solução. Então, eu tenho esse colaborador, eu já levantei quais são as habilidades dele, eu já levantei para onde ele pode se desenvolver. E isso está alinhado dentro do time, né? Essa é uma oportunidade. Eu vou trazer essa atividade para ele fazer? Então, um exemplo prático, tá? perfeito. A gente tinha, dentro da companhia, uma pessoa específica de CRM. Essa pessoa que era específica de CRM, ela acabou tomando outros rumos ali. O que que a gente e dentro de cada setor tinha uma pessoa que era o ponto focal. E essa coisa de ponto focal eu gosto bastante, porque Eu você adoro. levanta aquela habilidade ali e você deixa que é um trainee, né? Vai deixando ali, vai Perfeito. colocando as atividades e a pessoa vai adquirindo esse conhecimento. Quando essa pessoa especialista em CRM sai, a menina que eu tinha de ponto focal ali, ela se desenvolveu no tanto, porque olhando para. E ela era assistente de atendimento. Mas ela começou a estudar sobre aquele CRM. Ela começou a pensar em automação de bot. Perfeito. Ela, então, assim, isso é cultura organizacional, Sim. né? E você estar atento a isso e levar isso para sua prática diária. Perfeito. Então, Porque senão a gente dá um tiro no pé. Porque assim, eu sou uma que eu defendo muito também a questão, principalmente na área de dados, de ter focais de dados, até para a gente disseminar a cultura de dados, que não adianta falar, a empresa levanta a bandeira, porque é muito disso também, né? Não, eu sou uma cultura data-driven, tá, mas só fulano, Beltrano e mais não sei quem que pode ter acesso aos dados. Não, uma cultura data-driven, a empresa inteira tem que ter acesso a dados. E eu uhum, gosto muito dessa estratégia de ter um focal em cada área. Por quê? Porque cada área tem muita particularidade. E se a gente precisa de um recurso de dados, eu preciso, em primeiro momento, olhar para os meus focais. Será que tem algum focal que eu possa desenvolver que venha para a área de dados? Porque isso é o que você falou, a cultura é o que a gente vive. Não adianta a gente falar, você aqui vai ter oportunidades, você dá uma cadeira de focal para uma pessoa e na hora que existe uma oportunidade, eu busco alguém no mercado. aham, Eu precisar chegar ao ponto de buscar alguém no mercado, essa pessoa que é o focal tem que entender, olha, ainda não foi a minha hora, porque tem essas habilidades aqui que eu ainda estou em curva de aprendizado
e que não teria tempo para me desenvolver e para chegar e ocupar essa cadeira. Mas eu falo, gente, se a pessoa já está dentro da empresa, e aí eu estou falando muito da minha área de dados, se a pessoa já está dentro da empresa, é muito mais fácil desenvolver essa pessoa tecnicamente para a área de dados do que ensinar negócio, porque o negócio você só aprende no dia a dia, na prática, com o tempo, porque a regra de negócio de cada empresa, ela é particular É daquela empresa. diferente. A parte de dados, eu entro em qualquer plataforma de ensino, eu né, coloco um recurso meu para parear um tempo com aquela pessoa e ela vai se desenvolver. É fácil, é um problema fácil de resolver. Ó, tá aqui, ó, tem uma trilha de cursos aqui para você fazer e você vai desenvolver essa habilidade. Agora, o conhecimento do negócio Uhum. é muito difícil. Então, eu falo que eu gosto muito dessa estratégia de ter focais, exatamente porque a gente tem talentos dentro da empresa e, às vezes, o talento que eu preciso está dentro do seu time e eu vou ter que roubar ele. Mas a gente, como líder, a gente está ali sabendo que a gente está capacitando as pessoas e que, em algum momento, essa pessoa vai ter uma oportunidade que a gente não consegue mais prover dentro do nosso time e a gente vai perder num bom sentido, porque a gente perde o colaborador ali do nosso time, mas a pessoa a gente continua ganhando, porque a gente não perde. Toda vez É. que a gente ajuda alguém, a gente ganha essa pessoa, né? E outra, Cíntia, essa pessoa, se ela não migrar para outra área, ela vai migrar para outra companhia. É, é, Porque a gente já contou para ela que ela é boa em alguma coisa, a sim, gente já deu oportunidade para ela se desenvolver nessa coisa, e ela está se sentindo mais empoderada. sim, E isso é a beleza do negócio, é, não é? Então, assim, poxa, é muito legal. E aí também tem uma outra coisa que as pessoas falam: ah, eu fico muito feliz porque a pessoa saiu daqui e alcançou outros voos. Acho que a gente tem que olhar por duas vertentes isso. Ela alcançou outros voos porque aqui já não tinha mais para onde ela crescer. E alcançar outros voos porque a gente não deu a oportunidade. sim, Então, o gestor, ele tem que olhar para isso, é, sempre, assim, o quanto de oportunidade que eu deixei de dar, ou quanto de oportunidade que de fato não tinha, né? E aí vai, aí esse colaborador se desenvolve. isso aí. E aí, para a gente finalizar aqui esse nosso cenário, o que que você entende que é o grande diferencial competitivo quando você tem esse olhar da experiência do colaborador no seu time para a empresa? Vou trazer uma frase clichê, tá? Boa, vamos lá, adoro. Toda empresa tem problema. E o que importa é a forma como a empresa resolve o problema para o cliente. Perfeito. Né? Então, assim, aí eu trago também dois pontos para gente de destaque da frase, tá? Então, toda empresa tem problema. A gente pode olhar para essa frase e pensar assim, ah, toda empresa tem problema, então toda empresa tem problema. Não, né? A gente precisa entender a recorrência desse problema, a gente precisa entender o impacto desse problema e pensar nessa solução. Uhum, Não cabe a síndrome de Gabriela, né? sim. E porque o que que a gente precisa? Trazer uma solução. Então, vai ter o problema? Vai ter esse problema. Mas eu consigo resolver? Consegue, então tá. Como que eu vou resolver? Né? E enquanto eu tenho esse problema, eu preciso cuidar do meu cliente, eu preciso entender a experiência dele como um todo, para saber o peso desse problema. Aí eu vou mapear a jornada, eu vou eliminar números de pontos de atrito, porque, é claro, o que eu quero é que essa experiência seja o mais fluida do começo ao fim. E eu não posso esquecer que eu tenho que ter um bom produto. Então, a primeira frase eu destaco com esses pontos de relevância. E a outra parte é a forma de resolver o problema. E é aí que o time de atendimento faz a diferença, no meu ponto de vista. Se a gente tem um time de atendimento que ele é capaz de trazer esse feedback, ele traz insight, ou ele minimamente ele traz a dor do cliente de forma fidedigna, né? Porque ele entende o processo, ele sabe, ele teve tempo para conversar com esse cliente, né? Ele foi estimulado a desenvolver, a falar com esse cliente para poder buscar isso, porque o colaborador também tem que entender
que ele não está ali só para ouvir problema, né? Cada problema é um ponto de melhoria. Então, Hum, ouve esse problema, busca esse ponto de vista do cliente e traz para dentro de casa. Então, esse diferencial a gente olha pela ótica da companhia. E aí, quando a gente olha por esse contato direto com o cliente, tem uma pessoa do outro lado, que não é robotizada, que ouve de fato o seu problema, que tem autonomia para resolver, ou que ele pelo menos te traz opções e prazo para a solução, isso é um diferencial. Porque nem sempre você vai conseguir colocar um time de atendimento que vai resolver o problema na hora. Às vezes é um problema que não tem como resolver na hora. A hum, gente precisa entrar em contato com o fornecedor, precisa resolver, precisa trazer esse problema para dentro de casa, mas o cliente sabendo que não, ele não está ali num script, né? Que não é uma resposta padrão ali, que aquela pessoa de fato está sendo uma pessoa, né? Tá tendo ali uma participação ativa, para ele isso resolve, sim, né? Ou pelo menos se sentir ameniza. sim, Que aí o cara fala, ok, né? Podemos seguir por esse caminho. perfeito. Você começou com uma frase e eu vou encerrar esse tópico aqui com outra frase. Problemas são oportunidades disfarçadas. Uhum. Porque assim, eu falo que as empresas com as quais eu tive problemas e que eu tive um bom atendimento e que o meu problema foi resolvido, eu me fidelizei muito mais do que as empresas que eu não tive problema nenhum. Por quê? Porque você sai da experiência, entre aspas, ruim, que você não teve o seu produto entregue, que você teve alguma dor de cabeça ali, que você teve que entrar em contato com o atendimento. Mas a forma como foi revertido me mostrou que, assim, mesmo que seja, vamos colocar em um marketplace enorme, eu entendi que eu não era só mais um dentro da base, que o meu atendimento ele era realmente importante e que o atendente me atendeu, me ouviu, resolveu o meu problema. Então, assim, eu me sinto segura de falar, eu posso continuar fazendo negócio com essa empresa, porque eu sei que se eu tiver problema, vai ter alguém que vai resolver. Ao É. contrário, que às vezes a gente compra anos, anos e anos com uma empresa e quando tem um problema você fala, poxa, eu sou cliente há mais de 10 anos, a primeira vez que eu tenho um problema e não ligam para mim. Então eu não tenho valor nenhum como cliente, eu sou só um número, né? E eu vou te dizer que uma vez aconteceu uma coisa comigo, como cliente. Eu viajava bastante, então né, já voei por várias companhias aéreas, assim, não muitas, mas algumas já. E aí, tinha uma companhia aérea, eu tive uma companhia aérea que me deu um problema. Super fácil resolver. Foi tranquilo. Quando eu fui fazer uma viagem com o meu pai, idoso, era uma viagem longa, o que que eu fiz? Eu comprei naquela companhia. Porque eu falei assim, é uma viagem, de novo, que pode dar problema. Mas se der problema, eu sei que eles vão resolver de forma atenciosa, eles vão ser gentis, e a experiência para o meu pai vai ser uma experiência boa. Então, isso foi um diferencial. Na hora de escolher, não era o mais barato, mas eu falei assim: vai aqui, eu vou estar segura. Adorei, Sandra. Eu acho que assim, pelo menos assim, do que você trouxe para mim, o que eu trago. O profissional que vai aí ingressar numa carreira de atendimento ao cliente, ele pode ter a segurança que ele vai ter uma boa experiência de colaborador, óbvio que varia de empresa para empresa, mas assim, não é mais só a porta de entrada. Ele pode ter, ele ou ela podem ter aí uma carreira sólida e estruturada, até porque a área de experiência do cliente e do colaborador hoje, mas vamos focar mais na experiência do cliente, que é onde, né, tá o atendimento ao cliente, ela é uma área muito cross. Ela acaba tendo Uhum. interação com todas as áreas da empresa. Se você tem um problema, você precisa interagir com o time de dados, porque precisa levantamento de dados para ver quantos clientes estão tendo aquele problema. Então, o profissional tem muitas oportunidades, não é mais só atender cliente, não é só atender telefone, não é mais só responder chat. Tem muitas oportunidades aí e que talvez a pessoa que não tem a vivência do atendimento ao cliente ainda não tem essa visibilidade. E eu acho que foi super rico essa conversa nossa. Que legal. Te agradecer imensamente. Acho que vai ajudar muita gente que, até a desmistificar essa questão
de atendimento ao cliente. E aí eu deixo você aí o espaço para você finalizar aí a sua linha de raciocínio. Eu gosto muito de trazer, Cíntia, essa fala que você trouxe, que é o time de atendimento não pode ser a porta de entrada, ou não pode ser só a porta de entrada, né? Todo colaborador que passa por mim, eu sempre tento mostrar isso para ele, porque fica uma sensação de que o time de atendimento é inferior a qualquer outro, né? E eu gosto de mostrar assim, não é uma questão de inferioridade, né? Não tragam isso, porque, né? Ah, mas você só atende cliente, você tá lá, você responde. Não, né? Não me põe para atender o Então, cliente que vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco. Eu não tenho habilidade para isso, gente. É uma mas no grande habilidade imaginário atender o cliente. coletivo, né? É assim, é só um atendente, né? E não é. Então, eu gosto de trazer, enquanto gestora, a importância disso e o como que esse colaborador pode se desenvolver. E aí ele pode se desenvolver. Se ele quiser ir para outra área, ótimo, se fizer parte da habilidade dele, mas se ele gostar de atender, se ele quiser levar isso adiante, se ele quiser seguir nessa carreira, faz todo sentido. E ele pode crescer, Sim, né? Ele pode chegar e ser um coordenador, ele pode chegar a ser não, um analista, um coordenador, um gestor de atendimento, ele teve essa base. Então, eu acho que para fechar, é trazer essa importância, né? O time de atendimento não é só o atendimento, né? O time de atendimento é o atendimento. E o colaborador, ele tem que ter essa consciência de que o papel dele ali para a companhia é muito importante. perfeito. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar aí para o pessoal. Então tá joia. Sandra, eu queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo e ter topado Obrigada. em trazer aí o seu conhecimento. Eu espero que ajude muita gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as suas redes sociais, para quem quiser Tá te bom. seguir. A Sandra é uma grande referência aí em atendimento ao cliente. Topou esse desafio aqui de trazer essa visão da gestora do atendimento ao cliente. Então, quem tem aí um time de atendimento ao cliente, experiência do cliente, super vale a pena. A gente volta daqui a alguns dias com outro vídeo aí, com as tendências de 2024 para as tendências de atendimento ao cliente e experiência do cliente para 2024. Então, continua aí acompanhando a gente, que em breve você vai ter mais um vídeo aí com essas tendências. Obrigada a todos. Obrigada, Tchau, Cíntia. tchau. Tchau, Obrigada. tchau.